sejam bem-vindos, prazer tê-los aqui, obrigado pela presença de vocês. Quero parabenizar você que está acompanhando online aí, seja através da transmissão ao vivo que a gente está fazendo aqui, ou você que está assistindo posteriormente essa gravação, bem-vindos. Quero dizer que a gente já estava tentando fazer esse evento, que é um evento híbrido já há algum tempo, que é um evento onde estão vocês aqui presencialmente, mas tem pessoas nos acompanhando online. A gente já estava querendo testar esse formato e felizmente a gente conseguiu reunir um grupo bom aqui para estar com a gente, um grupo de empresários aqui brasileiros nos Estados Unidos, onde vão acompanhar aqui junto com você que está acompanhando aí ao vivo, mais uma sessão da nossa série CRM na Prática. Esse que é um evento que a gente já tem feito há algum tempo. Periodicamente a gente costuma fazer a transmissão desse evento com o propósito sempre de levar conteúdo, educação a respeito desse tema ligado à gestão de relacionamento com clientes. Bom, todos vocês aqui têm empresas, vocês sabem da importância que é cuidar bem dos nossos clientes e a gente tem ajudado o mercado de alguma maneira, seja através desses conteúdos que a gente tem feito, levando instrução, conhecimento mesmo, para fazer com que as pessoas possam lidar melhor com as suas estratégias de CRM dentro de suas empresas, né? E vocês, certamente, vocês vão entender aqui como que vocês também podem lidar melhor com esse tipo de estratégia para o negócio de vocês. Bom, eu quero, antes de dar início aqui ao conteúdo de hoje, para quem não me conhece, você que está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Alex Mariano, eu sou um dos cofundadores da CRM Day, que é uma empresa de consultoria e educação na área de CRM. A gente começou lá atrás principalmente com tecnologia para CRM, atendendo operações de contact center, operações, empresas que precisavam lá atrás lidar com esse desafio que é atender e lidar bem com essa relação com os clientes. De lá para cá a gente foi trazendo outros skills e hoje a gente tem também apoiado desde a definição estratégica de processos de negócio ligado a CRM, seja para marketing, vendas e atendimento, mas também com tecnologia. A gente continua entregando tecnologia para aquelas empresas que precisam sustentar então suas estratégias de CRM. Bom, mas para me apresentar melhor, além de cofundador da CRM Day, eu sou professor de CRM, atuo com CRM já há bastante tempo e como professor de CRM tenho ajudado a formar profissionais, sejam profissionais que são analistas, que estão à frente também de empresas em seus negócios, tá? Dou aula pela ESPM aí no Brasil e também pela CRM Day, onde a gente tem formado profissionais para lidar melhor então com suas estratégias de CRM. Tenho o privilégio também de ser um dos coautores do livro, do terceiro volume, na verdade, do livro Experiências que Deixam Marcas, que é um livro sobre esse tema CRM. Ele trata aspectos de Customer Experience, mas nesse terceiro volume ele traz aí como tema principal o CRM. Eu tenho o privilégio de fazer parte desse projeto, especialmente porque no Brasil a gente tem pouca literatura sobre o tema. E é parte da nossa missão aqui levar esse tipo de conteúdo aí para o mercado, né? Então, para quem quiser aprender mais aí sobre CRM, recomendo aí a leitura desse livro, tá certo? Bom, feita a minha apresentação, eu quero só antes de novo de dar início aqui propriamente ao conteúdo, só falar rapidamente melhor sobre o que a nossa empresa faz, o que a CRM Day faz, o que ela tem feito hoje, como que a gente tem ajudado os nossos clientes. Bom, além desse conteúdo, você que está assistindo aí online, talvez você esteja chegando pela primeira vez, eu sei que alguns aqui estão acompanhando já há algum tempo, mas a gente, além de levar esse tipo de conteúdo, a gente apoia as empresas desde a definição
de estratégia mesmo de CRM, seja para vendas, marketing ou mesmo atendimento. Então, portanto, a gente faz isso através do nosso serviço de consultoria. Então, aquela empresa que precisa organizar melhor seu processo de vendas, alinhar esse processo a uma estratégia de CRM que de fato gere resultado, a gente apoia com esse tipo de trabalho, de consultoria, onde aí é um trabalho individual que a gente faz com cada uma das empresas. A gente tem atendido empresas aí de todos os portes, isso é importante vocês saberem também. Além do trabalho de consultoria, a gente tem uma frente educacional, né? Essa frente educacional, a gente tem alguns programas de formação, alguns cursos, na verdade, de CRM, que vai desde CRM básico até CRM avançado, para aqueles profissionais que já atuam na área. Inclusive, muitos desses cursos, eles têm, como são ministrados por mim, a gente tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, a gente tem certificado internacional também, então algo que colabora também com a carreira, o desenvolvimento de vocês profissionais de CRM. Então, além dessa parte educacional, a gente também tem uma área de tecnologia, onde para aquelas empresas que estão no momento de implantar ferramenta de CRM, de implantar tecnologia para sustentar toda essa estratégia, a gente tem profissionais para apoiar desde a implementação, ou seja, desde o momento onde você escolheu ou está escolhendo uma tecnologia de CRM, passando também por treinamento de tecnologia e a sustentação. Quer dizer, implantado o CRM, como é evoluir essa tecnologia dentro dos negócios de vocês. Então, só rapidamente dizer um pouco do que a gente faz em relação a esse tema CRM. Bom, feita então essa introdução, eu quero começar a sessão de hoje, que tem como tema como usar CRM no B2B, e esse é um tema que eu gosto muito, porque eu atuo com CRM já há alguns anos e eu comecei minha carreira lá atrás na área de vendas e talvez vocês não saibam, mas CRM, apesar de não ser um conceito novo, lá atrás o CRM estava restrito a poucas empresas, porque estou falando de 15, 20 anos atrás, somente grandes corporações podiam contar com projetos ou tecnologia mesmo para CRM, porque era muito, demandava um investimento muito alto, tá certo? E no início da minha carreira como vendedor, atuando então com vendas, eu tinha muito claro assim, 3 ferramentas que para mim era vital assim para tocar meu dia a dia. Eu quero compartilhar com vocês essas ferramentas. A primeira, eu não sei se vocês já usaram o guia de rua. Eu sou de São Paulo, na minha vida profissional, muito tempo em São Paulo, e lá atrás a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje para poder, enfim, visitar um cliente. Então a gente não tinha um Waze, não tinha um Google Maps, os smartphones simplesmente não existiam. A gente tinha aqueles trambolhões, celulares enormes, e para a gente se deslocar para um local que a gente não conhecia, eu pelo menos usava esse guia de rua. Guia de rua, você tinha um endereço, lá nesse endereço você localizava então qual que era o endereço que você precisava ir, e lá tinham as coordenadas onde você, nesse guia, você abria então e visualizava um mapa. Era assim que eu navegava e eu andava com um desse no carro para visitar clientes. Então essa era uma ferramenta importante que eu tinha para o meu dia a dia em vendas. Uma outra ferramenta era a agenda, que eu precisava tomar nota não só das visitas que eu precisava fazer, então colocar mesmo na agenda as minhas atividades, o que acontecia com cada um dos clientes, as interações que eu ia fazendo. Lá atrás, em vendas, eu estava com o B2B, então vendendo para outras empresas, trabalhava numa empresa de tecnologia, vendendo serviços, soluções nessa área para outras empresas, tá? E eu usava muito a agenda para registrar as coisas importantes, até porque, de novo, CRM não existia de forma acessível lá atrás para as empresas menores, né, as pequenas, médias empresas. Mas lá atrás tinha um software que existe até hoje,
Eu confesso que eu não estou atualizado um pouco de como essa ferramenta evoluiu, mas eu sei que existe até hoje. Mas lá atrás era um sistema que ele era instalado localmente, quer dizer, num computador, e ele era usado para você poder cadastrar os clientes, poder registrar as atividades que a gente fazia, na verdade, com cada um dos clientes. Então ele era um ensaio já de um CRM, e a gente usava porque ele era mais acessível, né? A gente basicamente baixava esse programa da internet, comprava, né? Instalava, e ele dava acesso então a poder usar. E para mim já era o máximo, porque sair da agenda, né, onde eu cadastrava essas interações, para um sistema onde eu podia organizar minha rotina como vendedor, depois à frente líder de equipe de vendas, poder acompanhar um pouco do que estava acontecendo, era um máximo, assim, né? Mas, felizmente, evoluiu, né? Essa coisa da tecnologia, hoje ela está muito mais acessível. Enquanto que lá atrás a gente demandava, assim, um caminhão de dinheiro, né? De novo, estava restrito às grandes empresas. Então eram bancos, empresas de telecomunicação, seguradoras que podiam investir. Eu estou falando de muitas vezes projetos de milhões, né? Isso limitava muito o acesso à tecnologia. Era por isso que a gente usava aquelas ferramentas mais rudimentares, né? Mas com o advento da computação em nuvem, que é o fato de usar, por exemplo, software como serviço, e aí falando propriamente de CRM, a Salesforce foi precursora disso, né? Foi pioneira, e talvez hoje é conhecida como um dos principais fabricantes de CRM por isso. Mas o fato é que esse tipo de iniciativa de fazer com que a tecnologia pudesse ser usada em nuvem, onde ao invés de você comprar um sistema, você paga uma mensalidade, isso democratizou, popularizou o acesso à tecnologia, né? Eu brinco que hoje a gente tem tanto CRM, eu costumo usar essa imagem aqui do Gremlins. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, é um filme da década de 80, onde é um bichinho bonitinho, né, como vocês estão vendo aí, mas quando pingava água nesse bichinho, ele multiplicava, cresciam outros bichinhos e aquilo proliferou. E eu brinco que tecnologia de CRM tá tal como o Gremlins, cada dia aparece uma tecnologia nova, né? Por um lado, isso é bom, porque facilita o acesso para as empresas, né? Então as empresas podem inclusive utilizar, até começar utilizando tecnologia gratuita. Alguns dos principais fabricantes, eles até disponibilizam as suas versões de entrada gratuita. Então você pode começar, obviamente tem algumas limitações, mas isso não tinha lá atrás, né? Então hoje você que está buscando organizar seu processo de vendas, marketing, atendimento, você pode já começar a usar de forma totalmente gratuita. E mesmo nas versões mais robustas, né, as versões comerciais, você tem uma infinidade de ferramentas, né? Eu diria que tem centenas e centenas hoje de fabricantes de CRM. Aqui você pode ver uma lista de sistemas, ferramentas que são usados no contexto de CRM. Então você tem desde dos próprios sistemas de CRM, que essa listagem aqui que vocês estão vendo na parte inferior, são todas ferramentas de CRM. A gente tem fabricantes globais, que tem em várias partes do mundo, aqui nos Estados Unidos, na Europa, fabricantes aí no Brasil também. Então vejam que tem aqui certamente centenas de ferramentas de CRM. E associado a essas ferramentas de CRM, você tem outros sistemas que eles orbitam em torno dessas ferramentas de CRM. Então o que eu quero dizer com isso? Então você tem um CRM, você precisa falar com o cliente, eventualmente vai fazer uma reunião online, você vai usar um sistema para fazer reunião online, que pode estar conectado com uma dessas ferramentas, ou muitas delas já até trazem esse tipo de funcionalidade. Ou você vai falar com o cliente, você precisa ligar para o cliente. Então você tem sistemas de telefonia que podem estar conectados com
na verdade, esses sistemas, essas plataformas de CRM. Mas, além disso, você tem ferramentas ou sistemas de business intelligence, de tratamento de dados, de inteligência comercial, sistemas financeiros, ou seja, existem uma série de outras aplicações que elas estão conectadas com ou podem estar conectadas com tecnologia para CRM. E por que eu estou mostrando tudo isso? Aqui o tema da nossa sessão de hoje é CRM no B2B. No B2B especialmente, você tem essa característica de, além de contar com uma tecnologia de CRM que muitas vezes vai orquestrar, vai sustentar um processo de vendas, essa tecnologia de CRM ou o seu processo, a sua estratégia de CRM precisa também contemplar outras áreas como marketing, atendimento, eventualmente você vai querer trazer informações financeiras para dentro desse contexto do CRM, porque para você poder interagir, dar um atendimento melhor para o cliente, você vai precisar dessas informações. Então o fato é que no B2B, você, além de precisar de ter uma estratégia consistente de CRM, você vai precisar de tecnologia capaz de sustentar de forma adequada essa estratégia, tá? Então isso é importante vocês saberem. Bom, eu sei que alguns de vocês já estão usando CRM, vocês que estão também acompanhando online, vocês já têm um CRM implantado, mas o que eu quero começar mostrando para vocês e trazendo um pouco da nossa experiência ao longo de todos esses anos trabalhando, são pelo menos quase 20 anos trabalhando nessa área de CRM, a gente tem e acompanhou muitos erros comuns, alguns desafios que as empresas passam, alguns erros que as empresas cometem, e o que eu quero trazer aqui são alguns erros comuns que eu quero que vocês evitem. Então, você que está aqui acompanhando, você que está online aí também, você não precisa cometer necessariamente esses erros. Seja você que já está usando, você que pretende começar a usar CRM aí numa operação B2B, ou seja, vocês que vendem para outras empresas, é importante vocês saberem que a gente não precisa cometer alguns erros que são comuns, e eu quero quero primeiro começar a relacionar alguns desses principais erros, e depois eu quero mostrar para vocês o que vocês podem fazer no dia a dia, seja você que está à frente de uma equipe comercial, você que está à frente de uma empresa, ou você que está liderando uma área de CRM, coisas que vocês podem fazer para ter mais resultado. Seja do ponto de vista de vendas, seja um processo de marketing mais eficiente, gerando demanda para um time comercial de uma forma também consistente, ou também, eventualmente, juntando tudo isso com uma área de atendimento. Então, é um pouco do que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Quero, como a gente está experimentando aí esse evento híbrido aqui, eu quero, até para a gente organizar, vamos fazer o seguinte: vocês que estão acompanhando aí ao vivo, vocês sabem que vocês têm uma área aí do lado onde vocês podem colocar perguntas de vocês. Então eu vou encorajar vocês que vocês possam ir comentando e colocando as perguntas de vocês, mas ao final eu vou responder as questões que vocês colocarem aí no chat. E obviamente, como a gente divulgou esse evento online com um certo tempo, eu vou priorizar a resposta no final para vocês que estão colocando aí online. A gente encerra depois a sessão online e depois eu fico com vocês aqui respondendo as questões, e a gente vai poder falar um pouco melhor sobre cada um dos negócios de vocês, para vocês que estão presentes aqui, tá? Então a gente vai dividir dessa forma. Só quero dar esse lembrete que vocês que estão acompanhando aí ao vivo, vocês podem ir colocando as questões de vocês. Para você que eventualmente está assistindo a gravação, também sugiro que você possa interagir com a gente. No final eu vou deixar meus contatos, vocês podem, se você está vendo esse vídeo eventualmente numa rede social, no YouTube, por exemplo, você pode colocar seu comentário, a gente costuma responder. Enfim, se você recebeu essa gravação depois, você pode se comunicar com a gente, o canal está aberto, tá? Então, feito essa observação, eu quero avançar aqui e já listar alguns dos erros mais comuns que a gente vê nessa área de CRM, especialmente no CRM para o B2B. Eu quero aqui listar 5 dos principais erros de CRM no B2B, tá?
Obviamente não são exclusivos para o B2B, vocês vão ver, mas aqui de forma muito clara a gente vê esses erros de forma consistente ou recorrente, na verdade, nesse tipo de operação. E eu quero começar então listando esses erros. O primeiro aqui que eu quero dizer como que eu posso falar? É um olhar equivocado que muitas vezes as pessoas têm, as empresas têm, acerca de CRM, entendendo o CRM como exclusivamente um sistema, uma ferramenta e algo, sistema, tecnologia, ferramenta, voltado para a área de vendas. Não é que CRM não seja voltado para a área de vendas, mas CRM não é só uma tecnologia e não é só uma estratégia que é aplicada para a área de vendas. É muito comum se começar CRM voltado à área de vendas, é muito comum. No entanto, o CRM vai muito além da gestão comercial, da organização do processo de vendas. E o que eu quero dizer com isso, as empresas, elas conseguem extrair mais valor, ter mais resultado quando elas têm uma compreensão melhor a respeito da aplicação do CRM. Então, o primeiro erro CRM não é só tecnologia e não é só tecnologia voltada para vendas. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, eu estou precisando colocar aqui um CRM que é para organizar meu funil de vendas. CRM ajuda sim você organizar um funil de vendas, um pipeline de vendas, mas é importante você saber, você que está à frente de um negócio, ou você que é profissional dessa área, está querendo entrar nessa área de CRM, que o CRM pode ir muito além dessa organização ou desse propósito de apoiar time de vendas, time comercial, tá certo? E nesse sentido, o que acontece? Você que ou delegou essa responsabilidade, essa atribuição que é implantar CRM, ou você mesmo que está responsável dentro da sua empresa por cuidar dessa frente, você precisa integrar no mínimo 3 áreas. Né? Mesmo que você, num primeiro momento, não comece de uma vez com essas 3 áreas, mas você precisa ter isso no seu roadmap, na sua visão de evolução ou de implementação de CRM, que além da área de vendas, o CRM precisa no mínimo cuidar de marketing e atendimento. E de novo, mesmo que você não comece de uma vez só integrando todas essas áreas, mas no mínimo uma estratégia completa de CRM vai privilegiar essas 3 grandes áreas, tá certo? E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso já adiante. Além disso, uma estratégia de CRM, ela precisa ser capaz de cuidar e sustentar a jornada do cliente de ponta a ponta. O que é a jornada do cliente? Né? A jornada do cliente é aquele caminho que o cliente faz desde o momento que ele está considerando comprar ou que ele está caminhando num processo de compras mesmo, até depois num relacionamento pós-venda. Então ele percorre todo um caminho, toda uma jornada, e a sua estratégia de CRM precisa estar muito alinhado a essa jornada, a esse caminho que o cliente percorre. E por que isso? Porque na medida que você tiver uma estratégia e processos alinhados a essa jornada do cliente, você vai poder, evidentemente, atender esse cliente melhor. Você vai poder interagir de uma forma mais contextualizada, de uma forma oportuna. O cliente vai entender que, de fato, você está pronto para ser a melhor opção para ele. Seja no momento onde ele está buscando comprar algo da sua empresa, ou depois onde ele já está no momento onde ele está demandando algum serviço de atendimento, onde ele precisa de apoio. Né? Mas o fato é que você precisa, e vocês aí precisam criar uma estratégia de processos que tenha de forma clara qual é essa jornada que o cliente percorre. Né? E nesse sentido, a estratégia de CRM de vocês no B2B, tá, precisa estar alinhada com essa jornada. Evidentemente, no B2B, a gente tem uma jornada que muitas vezes pode ser até mais complexa que numa operação B2C, ou seja, daquelas empresas que vendem para o consumidor final direto. Porque no B2B, o cliente, ele não é um só, né? Porque a gente vende para empresas
E nas empresas existem vários papéis, né? E num processo, por exemplo, de compras, a gente pode, e é muito comum ter várias pessoas envolvidas num processo de compra. Você tem a pessoa ou o grupo que vai usar aquilo que você está vendendo, o grupo que está avaliando, ele vai poder eventualmente patrocinar aquilo, vai aprovar, na verdade. Você tem um grupo que vai influenciar, enfim, você tem várias pessoas, você tem vários departamentos envolvidos muitas vezes, dependendo obviamente do produto ou serviço que a sua empresa vende, você vai ter várias pessoas envolvidas. Então isso torna, de certa forma, um pouco mais complexa essa gestão de jornada, mas o fato é que você precisa não só mapear todos esses perfis e meio que estar preparado, né? O processo, a estratégia de vocês para cuidar de toda essa jornada, independente do papel que esses clientes, né, eles exercem, tá certo? E para que isso funcione, você precisa integrar processos internos. O que eu quero dizer com isso? Seja numa área de vendas, muitas vezes você precisa, o vendedor ali, ter informações para atender bem aquele cliente, que são informações que estão sendo originadas em outros departamentos. Por exemplo, eu quero entender como está sendo o comportamento de compra daquele cliente, ou mesmo de pagamento, eu vou precisar recorrer de informações que estão vindo do departamento financeiro, ou depois que eu vendi, o que acontece? Qual que é o próximo passo? Eu preciso entregar o produto, eu preciso organizar um onboarding desse cliente, ou seja, a entrada desse cliente como um novo cliente, então ele vai receber algumas interações para que ele consiga, de certa forma, usar bem o produto que ele está comprando, para que ele tenha de fato sucesso. Ou seja, eu vou ter outras áreas envolvidas que vão além da área de vendas, né? E eu preciso então integrar esses processos. Integrar desde o marketing com a área de vendas, a área comercial, ou seja, o marketing está desenvolvendo uma série de ações, iniciativas para gerar demanda. Quando essa demanda chega, ela precisa ir de forma qualificada para o time de vendas. Aqui tem uma integração clara entre departamentos, entre processos, mas não só limitado a marketing e vendas. A gente tem a integração com atendimento, com uma área financeira. Um outro exemplo, às vezes o vendedor está trabalhando uma oportunidade, o cliente aprovou, isso vai para o jurídico, vai ser gerado um contrato, então envolve um processo também de eventualmente assinatura, não só a geração e o envio do contrato, mas a assinatura digital, eletrônica. Então isso não está desconectado de CRM, não está desconectado do processo de atendimento do cliente de uma forma mais abrangente, né? Então isso também é CRM e a gente precisa, portanto, integrar esses processos internos, tá? Então veja que esse erro da gente tratar CRM só como vendas, ele pode impedir a gente de ter esse olhar mais amplo. Obviamente, essas coisas estão acontecendo nas empresas. Isso não é que não esteja acontecendo nos negócios de vocês, mas se vocês querem implementar e ter uma estratégia de CRM que de fato vai gerar resultado, todos esses processos eles precisam estar conectados, integrados, né? Processos e sistemas também. A gente vai falar um pouco disso mais adiante. O segundo erro também que a gente costuma ver de uma forma muito comum, e aí às vezes a empresa entra em contato com a gente, preciso do apoio de vocês porque o time de vendas não está engajado, eles não estão usando o CRM, ou a gente não percebe que o CRM está gerando os melhores resultados. E aí quando a gente vai mergulhar para entender o que está acontecendo, a gente percebe que a empresa não está levando a sério um dos princípios fundamentais de CRM, que é a personalização. E aí a personalização sobre duas perspectivas. A perspectiva da personalização para o cliente, que essa sim está totalmente ligada a CRM, né? O princípio do CRM é individualizar a relação, então independente do volume de clientes que a gente tem, sejam centenas, milhares ou milhões, né, de clientes, mas a gente precisa criar estratégias, ter processos que
viabilizem essa personalização, porque isso vai fazer com que o cliente se sinta único de fato nessa relação. Essa é uma perspectiva. E a outra perspectiva é a personalização do ponto de vista interno, ou seja, de adequar os processos, a tecnologia, para fazer sentido para cada profissional que vai usar CRM. Pô, mas Alex, por que isso é importante? Isso é muito importante. Muitas vezes essa falta de engajamento que acontece, ela vem exatamente das pessoas, elas não serem envolvidas de forma clara nesse processo desde o início. Às vezes vem simplesmente um processo novo, uma tecnologia nova, e a pessoa não foi nem ouvida, e aí não falo todo mundo, mas as pessoas chaves, né, não foram nem ouvidas. E essa personalização, ela precisa levar em consideração um pouco de como funciona cada área, como que as pessoas esperam que não só processo, mas tecnologia vai de fato ajudá-las no dia a dia, né? E nesse sentido, o que acontece? A gente tem, do ponto de vista ou na perspectiva da personalização do cliente, tá preparado para classificar, segmentar os nossos clientes. O que é essa classificação e segmentação de clientes? Eu conheço uma série de empresas que tem até CRM, mas a organização da sua base de clientes ou do seu banco de dados de clientes é uma zona, é uma bagunça. Se você perguntar qual que é o perfil ideal de cliente, talvez para essas empresas, né, não saiba responder exatamente, ou responde de uma forma talvez empírica. Eu acho que o meu cliente, o que compra mais, ele tem tais características, ou o meu cliente ideal é aquele que tá vindo de uma determinada região. Ou seja, não é uma resposta baseada em fato. É isso que eu quero dizer. E quando você trabalha essa organização, essa classificação de clientes, ela tem como propósito ela permitir que você consiga, a partir dessa organização, poder interagir de uma forma mais personalizada, porque você vai mandar a oferta certa para o cliente, no tempo certo, na frequência certa. Porque se você trata todos os clientes, né, de forma igual, você desvirtua completamente esse conceito de CRM, e com isso você não vai ter os melhores resultados, né? De novo, a essência do CRM traz essa questão da personalização para que o cliente se sinta de fato atendido, né? Essa oferta chegou para mim porque eu estou precisando de fato disso, não é aleatório. Muitas empresas reclamam que eu estou usando aqui e-mail marketing, mas não funciona, a taxa de abertura é muito pequena, os clientes não estão comprando. Aí você vai ver, ele pega sempre o mesmo e-mail, envia de forma massificada para toda a base, e isso não necessariamente vai gerar um melhor resultado, porque você está entregando muitas vezes uma oferta que não tem nada a ver, por exemplo, com o meu perfil como cliente, tá certo? E aí, para você, obviamente, personalizar, você precisa classificar, entender quais são os padrões, os grupos de cliente, ter essa segmentação para entender quais são os seus melhores clientes, os clientes que de repente você precisa até demitir, né? Os clientes que você está gastando uma baita energia e que não são necessariamente os clientes que você precisa investir, ou de repente identificar aqueles clientes que já foram bons clientes, mas por algum motivo eles estão prestes a abandonar a empresa de vocês. Seja porque vocês começaram a negligenciar o relacionamento com esses clientes, mas o fato é que você também precisa identificar esses grupos de clientes, né? Essa classificação e segmentação, ela vai dar base, por exemplo, para você poder fazer ofertas, né, seja ofertas de cross-selling, upselling, de uma maneira que de fato vai estar conectada com o cliente. Não é uma oferta aleatória, não, é uma oferta de um produto, por exemplo, correlato no cross-selling, mas que vai fazer sentido para o cliente. Você precisa identificar. E o CRM, a sua estratégia de CRM e a tecnologia de CRM, ela precisa cumprir essa função. Agora, não basta ter a ferramenta, você precisa ter esse entendimento, poder configurar isso ou setar no seu processo para que você consiga desenvolver ofertas de cross-selling e upselling que de fato vai gerar resultado.
Outra coisa, a personalização, a gente fala muito CRM, isso também acontece no B2B, é definir réguas de comunicação, ou seja, pré-definições de interações que vão acontecer com o cliente de uma maneira alinhada ao perfil de cada cliente. Então, portanto, preciso conhecer o cliente para, a partir daí, eu criar réguas onde essas interações vão fazer sentido para cada cliente, né? O que é essa régua de comunicação? A régua de comunicação nada mais é do que uma sequência de atividades, de interações, que pode ser por e-mail, SMS, WhatsApp, enfim, não importa o canal, mas interações que vão fazer com que aquele cliente ele caminhe naquela jornada, né? Seja uma régua voltada a eu ter aqui ações de cross-selling e upselling, uma régua de relacionamento geral, às vezes. Quer ver uma régua simples? Aniversário. Quantos de vocês aqui tem essa informação no sistema de vocês? E aí não necessariamente o CRM, mas vocês têm essa informação? E não só isso, não basta só ter essa informação. O que você faz com ela? Será que você tem, no mínimo, um e-mail que é enviado para o cliente no aniversário dele? A régua ajuda nisso. A régua ajuda, primeiro, você pensar que você precisa ter essa informação. E a partir daí, automaticamente, por exemplo, um dia antes do aniversário, você vai gerar, e aí a gente que está aqui no contexto de B2B, trazer essa informação para o vendedor, para o representante que atende aquele cliente, para que ele possa ligar para o cliente, né? Porque você não pode ficar na sorte de depender que o vendedor ou o representante está com aquilo lá na agendinha dele. Você precisa gerar esses insights para o seu time comercial, para o seu time de vendas, tá? E esse é um exemplo simples, né, de aplicação de régua, mas que muitas empresas simplesmente não fazem, né? E também, nesse sentido da personalização, adequar a tecnologia ao processo. E aí, já nessa perspectiva, na outra perspectiva da personalização, mas a personalização da tecnologia para ela servir de fato o seu time comercial, seu time de venda, seu time de atendimento. Será que ele precisa ter que clicar, ficar caçando a informação em várias telas? Ou que ele precisa tratar na rotina dele tá de fácil acesso, né? Será que o sistema está gerando esses insights para ele falar com o cliente certo, na hora certa? Ou ele está simplesmente, o vendedor, trabalhando de uma maneira completamente aleatória e, portanto, com baixa ineficiência? Ou com baixa eficiência, né? Então isso é importante a gente também considerar no B2B. Você precisa considerar que não é simplesmente ter o melhor CRM, a ferramenta mais cara, a ferramenta que está na moda, que vai resolver. Ela precisa, independente de qual seja a ferramenta, ser adequada para o seu processo, né? É isso que vai fazer ou gerar aí os melhores resultados. Terceiro erro, não oferecer uma experiência omnichannel para o cliente, evidentemente. E o que vem a ser o omnichannel? Muitos de vocês talvez já tenham escutado falar nesse termo. O omnichannel é o fato de não só você oferecer vários canais de interação ou de comunicação para os seus clientes, né? Mas que esses canais eles estejam integrados entre si, né? Então o cliente, se hoje ele quer falar através das redes sociais, que se ele busca isso, se os seus clientes têm esse comportamento, então você precisa primeiro entender, de novo, a gente volta no conhecer, no segmentar, entender o perfil do cliente, mas se ele tem esse comportamento, você precisa estar preparado para oferecer esse tipo de interação, de suporte a esse tipo de interação. Mas ele pode começar hoje uma interação na rede social e amanhã esse mesmo cliente, ele, por qualquer motivo, ele quer continuar aquela conversa pelo WhatsApp, pelo chat, enfim. O que eu quero dizer com isso você precisa não só oferecer os canais de comunicação, de interação que fazem sentido para o seu perfil de cliente, mas que esses canais estejam integrados. Eu vou dar um exemplo que a gente tem aqui nos Estados Unidos, vocês certamente que estão aqui talvez seja mais familiar para vocês, tem a Best Buy aqui, né? A Best Buy é uma rede de
varejo aqui grande de eletrônicos, né? E eles tratam essa questão de experiência omnichannel de uma forma muito consistente. E o omnichannel não é só integrar canais online, né? Mas integrar o ponto físico também. E nesse conceito, a Best Buy você pode, por exemplo, começar a compra no site do comércio eletrônico, e se por qualquer motivo você não concluiu aquela transação, aquela compra, né? Se você vai na loja e você tem um aplicativo da Best Buy, esse aplicativo te gera uma notificação push falando, olha, sei lá, ontem, outro dia você colocou lá um produto no carrinho e você não concluiu a transação. Você não quer aproveitar que você está aqui na loja e você faz lá, conclui a transação e já retira seu produto? Ou seja, veja que nesse caso a Best Buy ela está integrando os canais, né? Então começou lá com o canal do e-commerce, e aquele consumidor, quer dizer, essa estratégia, esse processo identificou o cliente que ele está lá no ponto físico, na loja, e ele já gera uma notificação no aplicativo, que é um outro canal ali, uma notificação push, né? Aqueles alertas que aparecem no aplicativo, para ele poder concluir a compra, né? Então veja que mesmo no B2B, esse obviamente é um exemplo mais voltado ao B2C, mas no B2B isso também é muito comum. Às vezes você está numa relação com o cliente, você estabeleceu um contrato e esse cliente ele vai fazer compra recorrente com a sua empresa. Quais são os canais? Por onde que ele consegue colocar os pedidos recorrentes? Quer dizer, esses canais estão integrados? Podem estar integrados, de repente ele não precisa necessariamente estar falando com o vendedor toda hora para colocar um novo pedido. Quer dizer, como que ele espera interagir, comprar e se relacionar com a empresa de vocês? E CRM pode ajudar nisso, né? CRM pode integrar esses canais e oferecer essa experiência omnichannel, desde da jornada de compra do cliente, ou seja, como que o cliente de vocês compra? Como que a equipe comercial de vocês vende? Quais canais essa equipe usa para vender, né? Então, nesse sentido, o que acontece? Você precisa, então, baseado no perfil do seu cliente, considerar quais são os canais de comunicação e interação que fazem sentido para o seu perfil de cliente. Então, ele prefere se relacionar por e-mail, por rede social, né, por chat, telefone, enfim, você mapear esses canais e a sua estratégia prevê a disponibilização de forma integrada para garantir que o cliente não precise contar a história toda novamente quando ele muda de canal ou quando ele vai falar com uma outra pessoa, porque isso vai fazer com que o cliente ele obviamente se sinta melhor atendido e isso como consequência vai gerar mais resultados para as empresas de vocês, tá? Então isso é um outro erro, né, de não considerar essa experiência omnichannel. Você vai resolvendo isso na medida que você então entende que você tem e deve entregar todos esses canais, né? A gente vai falar mais à frente, mas assim, isso obviamente você precisa considerar num primeiro momento do ponto de vista da estratégia, dos processos, mas a tecnologia hoje em dia, né, como eu falei, ela está muito disponível, muito fácil para você oferecer todos esses canais de interação para os clientes de vocês, tá certo? Bom, quarto erro, que também muito comum, de entender que um sistema de CRM, uma ferramenta de CRM, não vai resolver tudo sozinho. Então, do ponto de vista da tecnologia, muitas empresas cometem o erro de falar, olha, eu gastei aqui, eu investi um dinheirão aqui numa plataforma de CRM e agora está tudo certo, tudo vai funcionar. Vou vender mais, meus clientes vão estar fidelizados, mas o fato é que um sistema de CRM, uma ferramenta de CRM, e aí você pode olhar para qualquer fabricante que tem hoje no mercado, não vai resolver tudo sozinho. A gente precisa levar em consideração que, primeiro, só a tecnologia não resolve, a gente precisa trabalhar outros elementos, a gente vai ver um pouco mais adiante, e que nesse sentido é preciso considerar, e aí do ponto de vista de tecnologia, as aplicações, as ferramentas que orbitam em torno de uma estratégia de CRM, né? Eu citei alguns exemplos no início, né? Então, se você tem um time de vendas que usa o CRM para ter lá as informações dos clientes,
e esse time de vendas precisa falar com os clientes, precisa fazer reunião online com os clientes, precisa ter sistema de telefonia integrado, ferramenta para gerenciar esses encontros online, isso integrado para gerar histórico dessas interações no CRM. Ou eu tenho um sistema, por exemplo, de ERP, preciso integrar o ERP com o meu CRM, né? Então isso é importante ser considerado, tá? E nesse sentido, quando a gente fala que o CRM não resolve tudo sozinho, a gente precisa levar em consideração 3 pilares que eles, assim, é uma visão clássica aqui, né, de considerar processos, pessoas e tecnologia, mas isso é muito real hoje ainda, né? Não basta ter só tecnologia se a gente não trabalhar o aspecto da capacitação das pessoas ou ter processos bem definidos. É importante buscar esse alinhamento, né? Então, de novo, CRM ou só a tecnologia não resolve, preciso considerar esse trabalho de engajamento com as pessoas, capacitação e ter processos claros. Integrar os sistemas, e aí do lado e na perspectiva de tecnologia, de novo, você precisa considerar a integração dos vários sistemas que você tem aí, né? E que você consiga ter a visão 360 do cliente. Ou seja, quando você junta aqueles 3 pilares de marketing, vendas, atendimento no mínimo, você começa a ter uma visão mais completa do cliente, uma visão mais ampla de toda a jornada, de todas as interações que vão acontecendo com o cliente, né? Se você não integra isso, você não tem a tal da visão 360. E para que serve essa visão 360? Essa visão completa do cliente? Para que você consiga atender esse cliente melhor e que com isso você mantém esse cliente, você fidelize, ele vai te recomendar. Bom, vocês sabem, né? Mas o fato é que o CRM vai ajudar vocês terem essa visão 360 do cliente de vocês, tá certo? E o quinto erro, e último aqui da nossa série de hoje, é das empresas elas estarem hoje desperdiçando dinheiro com tecnologia, gastando mais do que precisa. Mas como que isso acontece? Bom, as empresas estão comprando sistemas, investindo em sistemas que às vezes nem precisam, ou às vezes ela tem um fabricante e poderia no mesmo fabricante resolver ter vários outros sistemas ali, aplicativos conectados, e vai buscar um segundo fabricante, ou não integra essas ferramentas, não aproveita o melhor de que cada uma delas tem, e aí acaba tendo um custo demasiado para sustentar todas essas aplicações, todas essas ferramentas. Mas o fato é, as empresas estão gastando mais do que deveriam. Existe hoje, ou existem hoje, como eu falei, várias tecnologias, várias ferramentas que elas estão disponíveis de uma forma muito acessível hoje. Às vezes você está gastando um dinheirão no sistema de CRM, achando que, porque é o sistema que mais estão falando aí, que vai ser o melhor. Não, você precisa levar em consideração a tecnologia que vai fazer sentido para o seu processo. E talvez nada além disso, você precisa resolver a estratégia de CRM alinhada ao seu processo, tá certo? Então isso é importante você considerar, tá? Bom, mas quando se fala em CRM, a primeira imagem que vem talvez na mente de cada um aqui é a ideia do funil, né? De um funil de vendas, né? Ou seja, organizar o processo desde o momento que eu gero demanda até eu de fato ter novos clientes, né? E o CRM certamente ajuda na gestão de um funil, né? No B2B, a gente precisa ter claro que para que esse funil funcione, lá em cima, talvez a área de marketing, ela precisa estar incumbida de gerar demanda, de gerar volume de negócios para que o time de vendas possa de fato trabalhar em oportunidades, seja com clientes novos, clientes da base. Mas o fato é que essa demanda precisa existir, né? E aí a gente pode gerar essa demanda usando estratégias que a gente fala de outbound, ou seja, de prospecção, baseado no seu perfil ideal de cliente, você criar uma estratégia inteligente de prospecção para que o seu time de vendas vá
em busca de trazer esses novos clientes, e aí o CRM pode cadenciar, pode orquestrar essas atividades, né? Então desde você ter réguas de prospecção automatizada, você ter também o time de vendas guiado por essa estratégia, onde o CRM vai sugerindo, gerando insight para os próximos passos. Então o CRM dispara e-mail, o CRM gera atividades, o CRM orquestra um processo inteligente de prospecção nessa abordagem outbound. E no inbound, ações, estratégias para estimular que o cliente vá até a empresa de vocês, que o cliente ele possa ativamente procurar pela empresa de vocês, né? E você faz isso e orquestra isso também com CRM aqui já numa abordagem inbound. Então o que é o inbound, por exemplo? Você pode ter uma estratégia onde você seja de forma orgânica ou de forma patrocinada, né, usando tráfego pago, né, você gera demanda aqui para que eles entrem em contato com a sua empresa, visite o site, preencha o formulário, isso vai cair num funil, toda essa demanda. Agora, o CRM nessa gestão de funil aqui, ele vai cuidar do processo de gestão dos leads, que é gerir a demanda, então chegando leads, ou seja, potenciais clientes. Eu preciso organizar esse atendimento aqui, essa fila de atendimento, de qualificação. Eu preciso ter uma visão clara de pipeline de vendas, ou seja, quais são as fases do meu processo de vendas, quais são as etapas e quais atividades precisam ser feitas em cada uma dessas etapas. Ou seja, gerei a demanda aqui, talvez no B2B aqui, né, que é o nosso tema, primeira etapa que seja qualificar essa demanda. Porque se o time comercial ele está envolvido, ou ele fica envolvido com o atendimento de leads, de possíveis clientes que não tem fit, não tem aderência com o que a empresa faz, a oferta, o time comercial pode estar simplesmente perdendo tempo, né? Então é importante ter uma etapa de qualificação, uma etapa de posicionamento, apresentação de proposta, ou seja, baseado no negócio de cada um de vocês, vocês vão ter claro as etapas e as atividades que, por exemplo, o time comercial precisa fazer em cada uma dessas etapas, né? Então a gente está falando dessa visão de pipeline de vendas, né? E obviamente a visão de pipeline de vendas não é só simplesmente visualizar quais são os negócios, as oportunidades que estão em cada uma das etapas, mas é que essa gestão de pipeline dê visão de previsibilidade sobre as vendas, ou seja, baseado na minha taxa de conversão histórica, por exemplo, qual que é o volume de negócio que eu tenho que ter nessa etapa aqui para de repente atingir uma meta. O CRM vai ajudar nisso, pode ajudar nisso, né? Quando você organiza um processo de vendas baseado numa gestão de pipeline aqui, o CRM pode dar essa visão. Você como gestor entender o que mais você precisa fazer, investir para chegar na meta, ou o time de vendas. Quais atividades ele precisa investir mais energia para atingir aquela meta, tá? Agora, o que acontece é que essa é uma visão que muita gente entende de CRM e é parte, sim, como eu falei, isso é visão, o CRM cumpre essa função de organizar um pipeline de vendas, um funil de vendas, mas eu vejo muita empresa usando o pipeline aqui, usando o CRM, privilegiando somente a aquisição de novos clientes, só para trazer novos clientes. Nada de errado com isso, afinal todos nós queremos, né, conquistar novos clientes. Mas as empresas estão deixando um caminhão de dinheiro, não trabalhando também a visão de pipeline para cuidar da base atual de clientes. É muito mais barato você vender para sua base atual de clientes do que você trazer novos clientes. Você precisa fazer as duas coisas, mas será que a sua empresa, será que a empresa de vocês está trabalhando bem a base? Aí eu volto de novo naquela questão que a gente falou lá atrás. Trabalhar a base é conhecer o cliente, é segmentar, é saber que oferta fazer, em que momento, né? Então, quando a gente fala de CRM no B2B, é entender que o CRM não é voltado somente a privilegiar a
trazer novos clientes, mas é você gerar novos negócios também com a sua base atual de clientes. Bom, e eu costumo falar que o CRM ele deve ir muito além do funil de vendas. O que eu quero dizer com isso é a nossa estratégia de CRM deve sim considerar a gestão do CRM para organizar um processo de vendas, mas a gente pode trabalhar vários outros elementos essenciais numa estratégia de CRM para que a gente gere mais resultado para as nossas empresas. Porque, lembra, eu falei de jornada do cliente, né? E só para ficar mais claro, o cliente, ele até comprar de vocês, ele percorre toda uma jornada, ele vai pesquisar, ele vai visitar outras empresas, ele vai se reunir, né, com outras empresas, ele vai saber mais sobre aquele produto ou serviço. Ou seja, ele percorre um caminho que sua empresa precisa estar ligada. Por exemplo, antes de vir para cá, né, para a gente começar a nossa sessão aqui, eu queria tomar um café, né? E eu falei, putz, onde eu vou achar café aqui? Eu pesquisei no Google, pesquisei na internet, pesquisei no Google Maps para saber qual era o café que estava mais perto. Então ali no Google Maps apareceu uma Starbucks que está próxima aqui da gente. Falei, é nessa que eu vou. Jornada é isso. A Starbucks, ela precisa estar lá com o cadastro atualizado para saber que tem uma loja ali. Porque o cliente, ele percorre essa jornada, ele pesquisa. Será que a empresa de vocês cuidou bem, né, mapeou bem essa jornada do cliente? E nesse sentido, a estratégia de CRM, a sua tecnologia de CRM precisa estar muito alinhada com todo esse contexto aqui de jornada, né? E isso, obviamente, não é simplesmente a gente olhar um funil de vendas, que é ligar para o cliente, prospectar, fazer reunião, apresentar. Não, tem antes e depois do cliente comprar, né? A relação não termina depois que o cliente compra, só começa, né? E para que a gente consiga trabalhar bem isso, é importante levar em consideração essa que é uma tríade clássica, né, de pessoas, processos e tecnologia, né? Porque se você está buscando trabalhar bem em sua estratégia de CRM e privilegiar somente a tecnologia, você vai estar negligenciando outros dois pilares importantes aqui de uma estratégia de CRM, que é o aspecto de processos e o aspecto de pessoas, né? Se você, por outro lado, trabalha processo, mas de repente não tem tecnologia e trabalha capacitação, você também não vai ter melhor produtividade, talvez, você não vai conseguir escalar os seus processos, né? Eu costumo trazer assim que se a gente, por exemplo, trabalha tecnologia e processo, a gente vai ter o quê? Alienação e rotatividade. Por quê? As pessoas não foram capacitadas, as pessoas estão até com as melhores ferramentas ali, têm os processos, mas elas não foram instruídas, né? Eu costumo dar um exemplo de uma rede que tem em São Paulo, uma rede de varejo, que no mês de aniversário da pessoa, é um supermercado, supermercado na verdade, quando você se identifica no caixa, na hora de pagar, o operador de caixa recebe na tela a informação que é aniversário, o mês de aniversário daquele cliente. Mas o que acontece, normalmente, o que é mais comum, o operador de caixa não faz nada com aquela informação. Ou seja, aquela informação não está ali à toa, é para ele dar os parabéns para o cliente. Então, nesse sentido, tem até a tecnologia, foi pensado, talvez tivesse um processo ali, né, de aparecer aquilo, mas a pessoa talvez não foi instruída da maneira adequada, dando a importância daquela informação ali. Aniversário da pessoa, precisa dar felicitação para ela, né? Por outro lado, se eu tenho tecnologia, tenho pessoas, mas não trabalho processo, eu vou ter aqui confusão, né? Baixa qualidade das atividades, atendimento ao cliente. Por quê? Eu vou ter só um caos automatizado. Eu automatizei coisas que não necessariamente estão alinhadas numa estratégia em processo. Então, se eu estou automatizando, até usando a tecnologia para isso, mas isso não está levando para o melhor caminho mais eficiente, né? Eu tenho esse tal do caos automatizado. E do outro lado, se eu tenho processo, pessoas, mas não tenho tecnologia, vai gerar frustração. Porque
que as pessoas até estão ali motivadas, elas têm consciência que elas podem fazer muitas coisas para lidar com o relacionamento com os clientes, mas elas sentem falta de ter o trabalho dela mais facilitado, e a tecnologia pode ajudar nisso. A gente vai ver na sequência. Ou seja, portanto, quando a gente é capaz de, na nossa estratégia de negócio, considerar o alinhamento desses 3 pilares, levando em consideração o CRM aplicado para o nosso processo, né? Seja para a gente ter como objetivo trazer novos negócios, novos clientes, mas também fidelizar toda essa base de clientes, a gente só vai conseguir fazer isso na medida que a gente começa alinhando esses 3 pilares, independente da fase que vocês estão. Porque às vezes você está numa fase que é de, pô, eu nem tenho CRM, eu sei que isso é importante, estou aprendendo mais sobre isso, agora que eu vou considerar trabalhar isso. Esse é o momento que você já começa a pensar nesses 3 pilares, porque para escolher uma ferramenta é prudente que você envolva as pessoas, é prudente que primeiro você tenha um processo ou um conjunto de processos previamente definidos, para daí você pensar em tecnologia. Ou, não, já tenho o CRM aqui, agora eu estou no momento do quê? De trabalhar a automatização desses processos para que a gente consiga ter um ganho de escala aqui. Então, independente da fase que vocês estão, você pode sim trabalhar e deve levar em consideração essa tríade aqui, né? Agora, além da tríade de processo, pessoas e tecnologia, o seu CRM, o seu processo CRM, a sua estratégia de CRM, a sua tecnologia de CRM precisa, no mínimo, integrar vendas, marketing e atendimento, serviço de atendimento ao cliente. De novo, mesmo que você não comece com todas essas frentes de uma vez só, mas para que você consiga extrair os melhores resultados, você vai certamente precisar em algum momento conectar essas pontas. Porque, de novo, você talvez começa lá no marketing gerando demanda, essa demanda precisa vir para vendas, depois de vendido eu preciso atender o cliente, eu preciso fidelizar esse cliente. Então, portanto, quando eu falo o CRM indo além do funil de vendas, não é acabar aqui na venda, é entender que depois que ele compra esse cliente, eu tenho toda uma outra jornada de cuidado, de atenção para os clientes. Isso vai fazer com que a gente consiga fidelizar esses clientes, tá? Bom, e o que são, assim, só para detalhar um pouco mais, né, na essência, no mínimo esses três pilares aqui, né? Então, de marketing, você tem no marketing o objetivo de gerar demanda, seja trazendo novos potenciais clientes, né, ou gerar demanda com a base atual de clientes que eu falei, né? Vocês têm aí vocês estão no mercado já há algum tempo, vocês têm já uma base de clientes que vocês estão atendendo, vendendo. Agora, será que a gente não pode gerar ainda mais valor para essa base de clientes? Então, essa demanda sendo gerada também nessa base de clientes. Vocês podem usar estratégias de inbound marketing, de outbound, ou seja, no inbound marketing, você... Obviamente não vou entrar no mérito aqui do que é estratégia, mas você tem aí como princípio você poder, de forma orgânica até, ou seja, gerar conteúdo que esteja alinhado com essa jornada do cliente, onde esse conteúdo que você gere, a empresa de vocês gere, vai educar, vai trazer novos potenciais clientes para visitar o site, para visitar a empresa de vocês. E quando no inbound marketing aqui, ele começa a consumir esse conteúdo, você vai guiando esse possível cliente num processo que você definiu para que ele de fato venha comprar com mais facilidade, você consiga encurtar até o ciclo de venda. Então o inbound marketing ajuda nisso. O outbound não é só o telemarketing tradicional que a gente tinha no passado, mas é você orquestrar isso juntando vários canais ou cadenciando vários canais de interação, instrumentalizando o time de venda de vocês a estabelecer as melhores ações para prospectar e trazer clientes mais relevantes. Está aqui no outbound, isso está ligado a esse pilar de marketing. Estratégia CRM pode organizar isso. Você pode ter toda essa cadência orquestrada na sua estratégia CRM, na sua tecnologia de CRM. Trabalhar o aspecto aqui de
análise, segmentação de clientes, classificação de clientes, entender como é o comportamento dos clientes, orquestrar essa jornada do cliente, fazer automação de marketing. O que é automação de marketing? O marketing tem uma série de ações que ele pode fazer para cuidar bem dos clientes, para gerar novas demandas. E tudo isso pode ser automatizado aqui do ponto de vista dessas funções de automação de marketing. Desde o disparo de e-mails, mas você monitorar o comportamento do seu cliente no website, você classificar o cliente com base nesse comportamento, nesse engajamento. Ou seja, esse cliente visitou uma determinada página do site, será que ele já não está mais pronto para o time comercial falar? Isso pode acontecer de forma automatizada. A ferramenta de automação de marketing pode fazer isso para vocês. E trabalhar a gestão de campanhas. Normalmente você estabelece essas ações aqui nessa perspectiva de marketing. Na perspectiva de vendas, uma vez a demanda indo para o time de vendas, eu tenho todo um processo então de fazer a gestão desses leads, né? Então qualificar atividades que precisam ser feitas, né? Automação de força de vendas aqui. Então os vendedores precisam visitar, os vendedores precisam ligar para esses clientes, né? Isso pode ser orquestrado aqui. Eu vou dar um exemplo. No B2B, isso é muito comum. Eu uso o CRM para automatizar essas atividades. Então, cada vendedor ele tem uma carteira de clientes. Imagine se o seu CRM já tivesse programado para que automaticamente gerasse as atividades para os vendedores, seja de visitas, ligações, sem precisar que o vendedor precise perder tempo procurando quem é o cliente que ele precisa falar naquela semana. Ou seja, o próprio sistema pode ser ensinado para já gerar as atividades da semana do seu time de vendas. Isso dá agilidade, dá eficiência para o processo, né? E, obviamente, vocês como gestores, vocês que são donos de empresa, vocês que são líderes de vendas ou mesmo de marketing, saber o que está acontecendo. Então, ter acesso aos principais indicadores ou indicadores KPIs vitais, né, do ponto de vista de vendas, né? Então, ciclo médio de vendas, taxa de conversão, enfim, velocidade também do processo do pipeline, né, de conversão, ou seja, uma série de indicadores que vocês podem ter para cuidar bem dessa perspectiva aqui de vendas. E depois que o cliente compra, você precisa continuar dando atendimento para esses clientes. Então o cliente que comprou, ele vai precisar de serviço. Você tem ações que precisam ser feitas para cuidar desde a entrada desse novo cliente, fazer o onboarding correto desse cliente, até serviço que você precisa garantir para que esse cliente tenha atendimento, né? Isso também pode ser orquestrado no CRM. Isso vai fazer com que você consiga não só atender bem, garantir o sucesso do cliente, porque quando ele comprou, ele estava esperando algo. Será que o seu time está fazendo por onde para garantir o sucesso desse cliente? Sendo proativo, inclusive, sabendo quais são os principais clientes, os melhores clientes, aqueles clientes talvez os mais importantes. Eles precisam ter uma rotina de contato mais próximo, talvez, né? Será que isso está orquestrado no sistema, no seu processo, na sua estratégia? E, evidentemente, garantir uma boa experiência para o cliente, mesmo nessa perspectiva de atendimento. Bom, e aí como que vocês então podem trabalhar, levando em consideração todos esses elementos que eu coloquei, o CRM no B2B, né? Então, o primeiro ponto aqui, eu falei algumas vezes de automação. Será que você que está usando o CRM, você que está assistindo aí, a sua equipe, será que é o seu CRM que está trabalhando para você, para vocês? Ou vocês é que estão gastando energia trabalhando para o CRM de vocês, né? Uma primeira pergunta que eu faço. Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas, elas gastando uma energia enorme em fazer atividades, em executar atividades que elas simplesmente não precisariam executar. Se tem tecnologia, essa tecnologia pode ser automatizada para ela própria executar ações, rotinas, atividades corriqueiras. Se elas já se sabe qual é a ação, por exemplo, que deve acontecer depois que um cliente faz um primeiro contato, se eu já tenho claro esse processo,
tem uma série de atividades que não precisariam, evidentemente, estar na mão de uma pessoa para executar. O próprio sistema poderia executar, desde disparar um e-mail, gerar um alerta, uma série de atividades, né? E aí, o que eu costumo falar é que quando você tem, ou você busca ter uma ferramenta, uma tecnologia de CRM, ela precisa ser um verdadeiro assistente para você, para o seu time de vendas. Ela precisa executar as atividades mais corriqueiras, sem precisar que o seu time precise perder tempo com atividades que o próprio sistema poderia executar. De novo, desde disparar um e-mail, gerar um alerta, uma notificação, o próprio sistema pode executar. Tem uma história que eu dividi há um tempo atrás, aconteceu, e aí um pouco desse aspecto também da automação. Tem uma pessoa do nosso time de vendas, ela estava compartilhando um fato engraçado, que ela tinha mandado uma proposta para um cliente, e aí o nosso CRM aqui, ele alerta quando a pessoa abre o e-mail, ela clica no e-mail, o CRM, ele gera uma notificação para o vendedor, falando, olha, a pessoa que você acabou de mandar a proposta, ela está lendo o seu e-mail. Para que faz isso? Isso é feito inclusive com automação. Então, o sistema está monitorando essa atividade do cliente, e aí ele abriu, ele gera uma notificação para o vendedor. Muitas vezes no B2B, os vendedores eles perdem um tempo enorme, ou às vezes perdem até o negócio por não conseguir falar com as pessoas, com os clientes. Às vezes está trabalhando na prospecção e simplesmente porque na correria do dia a dia o cliente já não retorna mais. E é aqui onde você, com automação simples como essa daqui, o vendedor sabe exatamente o momento onde o cliente está pensando nas empresas de você, está pensando em você. Então esse é um exemplo que não é coincidência aqui. Não é uma coincidência, às vezes no exemplo que ela falou, o cliente falou para ela, que coincidência, eu estava pensando em você agora, né? Que bom que você me ligou. Essa notificação é gerada para isso, porque sabendo que o cliente está dando atenção naquele momento, o vendedor já pega o telefone e já liga para a pessoa. E aí às vezes o cliente pode falar, que coincidência, eu estava pensando em você, mas o fato é que a gente precisa depender menos das coincidências aqui, é fazer o CRM gerar esses insights. Isso é uma tecnologia que está acessível eu acho que na maioria das ferramentas de CRM. Certamente você já está usando CRM, é muito provável que a sua ferramenta tenha algo nessa linha, ou que permita fazer algo nessa linha, né? Porque isso, de novo, vai acelerar o processo de vendas, porque vai facilitar o dia a dia do vendedor. Ele não vai gastar aquele tempo enorme que ele muitas vezes perde para tentar localizar uma pessoa, né? E como que isso é feito, né? E aí já trazendo de forma prática aqui para vocês entenderem. Esses processos, primeiro você precisa entender que você precisa ter esses processos previamente definidos, né? A gente está falando de vendas aqui agora, então processo comercial, você tem etapas, você tem atividades que devem acontecer. E quando você tem uma tecnologia, esse processo pode ser definido, mapeado na tecnologia, com as ações que vão acontecer em cada uma das etapas. Desde, por exemplo, nesse caso, disparar um e-mail, ou quando uma pessoa preenche lá um formulário de contato no website de vocês. O que acontece? Bom, você precisa ter esse processo, mas normalmente ele precisa ser encaminhado para um vendedor da atenção. Então isso pode ser uma etapa do processo, e o CRM já pode automaticamente fazer essa atribuição para o vendedor. Mas não só isso, às vezes você não vai fazer essa atribuição à toa, você vai levar em consideração o perfil do cliente que está acionando, para mandar para a equipe certa. E se a equipe, aquela pessoa não retornou dentro do prazo que seria razoável, dentro do que a gente chama de SLA, razoável de retorno. Então o cliente precisa ter um retorno em até 20 minutos. Se o vendedor não faz esse retorno em até 20 minutos, você pode ter isso mapeado no processo. Ele pode gerar um alerta para aquele vendedor, tem um lead que está pedindo sua atenção e precisa de retorno. Se ainda assim ele não der atenção, esse lead pode ser reencaminhado para um outro vendedor, para um outro time. Então tudo isso pode ser definido na tecnologia, para que isso aconteça de forma automática, né? Muitas ferramentas de CRM já vêm com uma área como essa aqui para que você possa configurar. Nesse caso aqui é uma tecnologia que a gente trabalha, que é a Zoho, que tem um módulo desse. No Zoho CRM você consegue mapear esses processos e automatizar.
Mas isso não é exclusivo da Zoho, né? Você que já usa CRM, é o caso de, se os processos não estão automatizados, identificar, mapear, identificar esses gaps e o que pode ser automatizado. E o que é legal hoje é que essa construção, essa implementação de automação se dá de forma, até dependendo da ferramenta que você está usando, de forma visual. Você não precisa mais codificar, programar necessariamente, né? Visualmente você precisa entender o seu processo e aí parametrizar isso na tecnologia, né? Você pode com o seu time fazer isso, ou dependendo da complexidade do seu processo, dependendo do perfil da sua empresa, você pode também terceirizar isso para uma consultoria poder implementar, né? Esse tipo de automação viabiliza, por exemplo, aqueles insights de cross-sell e upsell. Porque quando você tem a automação já definida, você sabe se o cliente que comprou, por exemplo, sei lá, comprou o hambúrguer, você vai sugerir para ele a batata frita e o refrigerante. Ou o cliente que está comprando um determinado produto de uma linha específica da sua empresa, daqui tanto tempo você já pode gerar um insight de contato para o seu vendedor fazer uma oferta de um produto correlato ou sugerir um upgrade. Quer dizer, tudo isso pode estar mapeado previamente, tá certo? Então a automação, ou seja, fazer o CRM trabalhar para o seu negócio, para a sua operação, para a sua empresa, é algo vital, principalmente no B2B, porque isso vai dar eficiência operacional. Essa eficiência operacional, vocês sabem que ajuda a reduzir custos desnecessários e, acima de tudo, aumentar o resultado. Porque, de novo, aquele exemplo simples, vou voltar no o vendedor conseguir falar com o cliente, né, o possível cliente. Às vezes ele simplesmente perde um negócio por, né, de repente não está conseguindo falar com o cliente, tá? O outro ponto, e eu falei já no início, né, visão 360 do cliente. Vocês precisam buscar ter essa visão completa do cliente de vocês, das interações que o time desenvolve com os seus clientes, né? E aí eu vou voltar no pipeline, no funil, entendendo que essa relação não acaba aqui necessariamente na venda. De novo, depois que o cliente compra, muitas vezes a relação está só começando. Então, a gente precisa extrapolar essa visão tradicional, comum de funil, entender que hoje é quase como essa visão aqui de uma ampulheta ou de um outro funil invertido, que é depois que o cliente comprou, depois que acontece essa conversão aqui de venda, eu tenho que ter claramente ações para reter, para garantir a fidelização desse cliente. Isso não é à toa, você precisa orquestrar, você precisa implementar esses processos e a tecnologia precisa suportar essas etapas, essas atividades, né? Se a gente olhar esse funil, ele traz quase como um infinito aqui, né? Você tem, de um lado, inicialmente, o processo de atrair novos clientes, converter, se relacionar, vender. Então aqui a gente tem no meio inbound marketing, a gente tem outbound, tudo aqui acontecendo, ações para prospectar, para atrair novos clientes. Depois que ele compra, eu tenho aqui um outro conjunto de atividades para garantir que esse cliente vai adotar de fato o produto que ele comprou, que ele vai usar bem. Eu vou ter ações aqui para reter, pesquisa, eu vou entregar aqui um atendimento exemplar, com uma boa experiência, porque isso vai fazer com que o cliente se torne de fato um defensor da marca, que ele faça a recomendação. Então a gente precisa ampliar um pouco a nossa visão do funil tradicional para ter uma visão quase que de funil infinito, como esse daqui, né? Onde simplesmente não acaba aqui, né? Essa coisa retorna e eu tenho um ciclo aqui onde desde o momento que esse cliente está indicando até comprando novamente nas nossas empresas, e o CRM, sua estratégia de CRM precisa estar preparada para isso. Essa visão 360 que eu me refiro por exemplo, de uma forma prática, se olhar o seu sistema, ele precisa trazer todas as informações que são relevantes, não só o cadastro do cliente, mas os negócios, as oportunidades que estão sendo transacionadas, os orçamentos que estão sendo enviados para esse cliente, os e-mails que são trocados com cada um dos clientes, se você tem o status, né? Por exemplo, aqui ele fala que foi aberto o e-mail. Aqui isso pode gerar uma notificação. Então, abriu o e-mail, gera uma notificação. As campanhas que esse cliente é alvo, né?
Redes sociais, as interações que acontecem nas redes sociais, direct, comentário, isso pode estar integrado. Será que o seu CRM está preparado para isso? Porque o cliente de vocês, ele está na rede social, mesmo no B2B, né? Atendimento, os protocolos de atendimento, se eles estão, qual o status, ou seja, você precisa ter essa visão integrada, as próximas ações, ou seja, independente da ferramenta que vocês usem, a visão 360 é trazer as informações relevantes para cada um dos usuários, para cada um dos profissionais que vão lidar com os clientes, né? Então, portanto, para fazer isso, você precisa trazer as informações relevantes. E quando eu falo trazer informação relevante, você vai precisar, se você tem uma ferramenta de CRM, integrar com outros sistemas. Então, se uma informação relevante é ter informações sobre transação financeira do cliente, e essa transação financeira está acontecendo lá no sistema de ERP de vocês, no sistema financeiro, os sistemas precisam conversar. Porque se é importante o vendedor ou quem quer que seja saber dessas informações, eu preciso trazer isso para o contexto do CRM também. Ou uma informação logística, não importa. O fato é que, de novo, um CRM sozinho já não resolve tudo. Você precisa fazer CRM estar integrado com outras ferramentas. Garantir e sustentar a jornada do cliente. Então, lembra, eu falei no início, o cliente ele percorre uma jornada. Desde o momento que ele compra, ou que ele está buscando comprar, até no momento do relacionamento pós-compra, né, digamos assim. Então ele percorre um caminho. Você precisa primeiro mapear todo esse caminho que ele percorre e do lado dos seus processos, do lado da tecnologia, preparar esses processos, a tecnologia, para interagir de uma maneira para facilitar essa jornada do cliente. Ele está percorrendo um caminho aqui. Você está facilitando? Você está fazendo com que esse caminho seja encurtado? Ou seja, então você tem essa, digamos assim, essa premissa que é esse mapeamento da jornada, mas depois você precisa transcrever isso para um processo onde você tem ações, atividades e como o sistema de CRM pode ser automatizado para facilitar essa jornada do cliente. Réguas de comunicação está alinhada à jornada. Não adianta você pensar em régua de comunicação se você não mapeou a jornada. Agora, uma vez mapeada essa jornada do cliente, você tem interações onde você pode já orquestrar de uma forma mais fácil. Por exemplo, o exemplo do aniversário que eu falei. Então, isso aqui é uma régua simples, né? Onde você tem um e-mail sendo disparado para o cliente, com um cupom, por exemplo, né? Baseado no aniversário dele. Então, você tem lá 10 dias antes do aniversário, o seu CRM já dispara um e-mail, ofertando algo para o cliente. No dia do aniversário, você tem um SMS sendo enviado. Então, aqui você usou o canal e-mail, aqui você está usando o SMS, você está felicitando o cliente. E depois de 10 dias, se esse cliente não usou o cupom, você vai dar um lembrete para ele que esse cupom vai expirar. Esse é um exemplo simples, que você pode pensar nos seus processos e saber como eu faço para que essas interações com o cliente, elas possam ser orquestradas de uma maneira eficiente. A tecnologia possa ajudar nisso. Porque numa régua dessa eu tenho uma frequência, baseada, obviamente, no perfil do cliente, no objetivo que eu tenho. Nesse objetivo aqui é não só estreitar o relacionamento, mas eu posso vender também aqui, né? Então você tem uma série de possibilidades. Réguas de cobrança, vocês podem fazer. O cliente ficou inadimplente. Você pode automatizar interações, você pode montar réguas de cobrança. Enfim, mas tudo isso está alinhado à jornada, de novo, do cliente, tá? Agora, você não vai conseguir fazer isso se você não conhecer o cliente de vocês. Então, o que você precisa fazer é ter claro que a sua estratégia de CRM, o seu sistema de CRM, a sua ferramenta, precisa ajudar vocês a conhecer quem é o cliente. Quem é o cliente que compra mais, qual a frequência que ele compra, quais são as características desses clientes, agrupar talvez esses clientes em clusters, né, em grupos que você consiga minimamente ter ações claras para cada um desses grupos. E aí existem várias ferramentas, técnicas de segmentação e classificação de clientes. Tem o RFV, por exemplo, bastante utilizado, onde você agrupa os clientes em grupos aqui, né, onde você tem os clientes, os filés, digamos assim, os top,
né? Ou às vezes a clientes que já foram perdidos, e essa classificação ocorrendo com base, e o RFV vem disso, da recência, da frequência e do valor, ou seja, quão próximo foi a última compra do cliente, qual é a frequência de compra desses clientes, né? E o valor, que é qual, por exemplo, o valor total que esse cliente consome. Um modelo como esse vai agrupar esses clientes, e aí você sabe que aqui você tem ações específicas, aqui você precisa desenvolver ações para trazer mais clientes para cá, aqui de repente são clientes que já compraram bastante há algum tempo e agora diminuíram frequência, por exemplo. Então, ou seja, modelos como esse podem ser implementados no seu CRM, né? Inclusive existem ferramentas, aqui de novo o exemplo da Zorro, onde já traz essa informação sendo processada automaticamente. Ele já monitora essa recência, frequência e valor e já te dá, você abre a ficha do cliente, já sabe lá qual que é o grupo daquele cliente, enfim, quais são as informações de recência, frequência e valor, né? Mas não só isso, você pode automatizar ações com base nesse tipo de informação. Ou seja, se o cliente estava num grupo, numa classificação top e depois ele está caindo, você pode ter já ações, réguas para reengajar esse cliente, né? Agora, esse é um ponto importante, conhecer os clientes. E você precisa entender se a sua estratégia de CRM está caminhando em direção aos objetivos que você definiu. E aí, portanto, você precisa ter indicadores vitais, indicadores, KPIs, que vão permitir que você, como gestor, você que está à frente de um negócio, você consiga saber se essa sua estratégia de CRM está produzindo os melhores resultados, né? E, obviamente, isso também pode ser, como eu falo, implementado aqui numa tecnologia de CRM. Então, por exemplo, se a gente está olhando numa perspectiva de vendas, eu preciso olhar um funil, mas saber taxa de conversão de uma fase para outra, eu preciso saber quais são os produtos ou regiões que estão performando melhor. Tudo isso é informação que pode estar no CRM. Eu posso ter esses KPIs vitais, esses indicadores no CRM, como é o caso aqui. Então, indicadores de comparação baseado em alvos, metas, né? Mas eu também posso ter o BI, um sistema mais robusto para você montar painéis, dashboards, onde você muitas vezes está até trazendo não só informação, dados que estão no próprio CRM, né, mas trazendo informações de outros sistemas para montar os dashboards, para você poder fazer a análise e acompanhar de fato o resultado da sua operação. Então, independente do CRM, da ferramenta que vocês usam ou usem, né, você pode ter o seu CRM provendo informação para uma tecnologia de BI, ou dependendo da plataforma, isso já pode vir no pacote, digamos assim, né? Outra recomendação que a gente tem visto produzindo muitos bons resultados assim, é você gamificar o CRM também. O que é gamificar o CRM? Às vezes, para você trabalhar o engajamento do time, da equipe, você precisa criar dinâmicas de jogos. A gamificação é isso, é você trazer princípios de jogos, de games, para um contexto corporativo, para um contexto de negócio, né? E hoje em dia você pode sim gamificar a sua estratégia de CRM, desde você estabelecer objetivos e as pessoas vão conquistando, superando esses objetivos, vão tendo esse feedback em tempo real, né? Acompanhar a performance do time, os times que estão na frente, que estão ganhando, a pontuação que cada uma das pessoas ou dos times vão conquistando, tudo isso pode ficar, por exemplo, num painel à vista para as pessoas entenderem se o time está caminhando em relação ao objetivo ou aos objetivos que foram definidos. Inclusive, assim, algumas ferramentas elas já trazem o feedback instantâneo no próprio CRM, ou seja, se você está gamificando a geração de lead, gerou o lead, já pode aparecer na hora para o vendedor aqui, ó, que ele está caminhando em direção ao objetivo que foi determinado. Ele percebe o feedback instantâneo, é como num jogo mesmo. Isso daqui é o Zorro de novo. Então, alguns CRM já vêm com essa dinâmica nativa, como é o caso do Zorro aqui. Outros você pode plugar com ferramentas de gamificação. Mas o objetivo aqui é você trabalhar também de uma forma lúdica, alinhar esses objetivos para engajar as pessoas, né? E aí você define os KPIs, os objetivos, as metas e acompanha isso tudo dentro do CRM. No caso do Zorro aqui, né, só para tangibilizar,
os alvos aqui, as metas, você tem uma área para parametrizar tudo isso, e as pessoas vão acompanhando exatamente esse resultado, né? Agora, vocês viram que existem alguns erros que vocês precisam evitar, existem coisas que vocês podem e precisam fazer para melhorar a estratégia de vocês, e o fato é que você vai sempre precisar considerar, para ter sucesso, vocês terem sucesso, essa tríade, né? Você precisa ter uma boa tecnologia, ou uma tecnologia alinhada aos seus processos, e você precisa trabalhar o aspecto da capacitação e do engajamento das pessoas para que você consiga de fato produzir os melhores resultados. E a mensagem final que eu quero trazer para vocês aqui, até para a gente não estender muito, e eu vou abrir na sequência para o pessoal que está acompanhando online, a gente da CRM Day atua e tem atuado assim nos 3 pilares, né? Seja do ponto de vista de ajudando as empresas com tecnologia, implementando, na definição dos processos e também na capacitação das pessoas. E a mensagem final que eu quero trazer, eu citei aqui o caso da Zorro, que é um parceiro que a gente recomenda sempre, porque é um dos nossos principais parceiros, e a gente faz a recomendação porque é um tipo de tecnologia ao mesmo tempo muito robusta e completamente preparada para atender todos aqueles aspectos que eu citei aqui ao longo da apresentação, né? Então, por exemplo, só para vocês entenderem quem é a Zorro, né? A Zorro é um fabricante de software de classe global, como a gente chama, uma empresa que hoje está presente no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, são mais de 10 mil funcionários, inclusive com escritórios aí no Brasil. Para quem está aqui nos Estados Unidos também, a gente, como CRM Day, além do escritório da Zorro, a gente tem ajudado algumas empresas já aqui a implantar o Zorro, a cuidar. Para quem já tem Zorro, eu conheci depois, tem muitas, inclusive empresas brasileiras aqui que já usavam o Zorro, então, porque aqui inclusive é mais conhecido que no Brasil. Mas a Zorro é um fabricante de software que tem vários tipos de aplicações e atendendo empresas de todos os portos, desde empresas que estão começando agora suas operações com poucos funcionários até grandes players, grandes marcas como algumas dessas que vocês estão vendo aí na tela, né? Então Amazon, Suzuki, Apple, enfim, grandes marcas usando o Zorro. Mas isso talvez possa assustar, mas na verdade a Zorro ela tem esse posicionamento muito democrático. A mesma tecnologia está completamente acessível para as empresas menores, né? E eu vou explicar isso melhor para vocês, né? Para vocês terem uma ideia, a Zorro, 90% das empresas que estão naquela lista da Fortune, elas estão usando algum tipo de aplicação Zorro, né? Então, empresas como Suzuki, Marriott, Disney, Nike, então estão usando algum tipo de aplicação Zorro. Então isso mostra não só a robustez, né, mas a relevância que essa empresa, essa tecnologia tem, e é por isso que a gente tem no nosso portfólio, ajudando as empresas e até recomendando, como eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Agora, sobre a questão do acessível que eu falei, eu quero só dar um exemplo para vocês entenderem o que normalmente a gente investe em tecnologia. Eu não sei se vocês estão satisfeitos com o custo que vocês têm ou estão fazendo em tecnologia, e aí das mais variadas, não estou me restringindo aqui só a CRM, mas no contexto de CRM certamente vocês estão investindo aí em várias aplicações. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar, e até para a gente ter um parâmetro aqui, que você tenha uma estratégia de CRM. Para colocar essa estratégia para rodar, você precisa ter um sistema de CRM para venda, você precisa ter uma ferramenta de automação de marketing, um sistema de atendimento para os clientes, de chat, videochamada, gestão de redes sociais, BI e produtividade. E aqui eu não estou indo muito longe, eu estou pegando algumas aplicações. Certamente muitos de vocês estão usando vários outros sistemas, sistema financeiro, enfim. Vou me restringir somente a esses aqui para a gente ter um parâmetro aqui de como que Zorro é uma tecnologia que tem facilitado a vida de muitas empresas mesmo. Mas num cenário onde a gente tem esse volume de aplicações aqui, né, para 10 usuários, e aí eu peguei um preço médio, né, de licenciamento para cada uma dessas aplicações, a gente vai ter um custo aqui
de 325 por usuário mês, mais 900 para a ferramenta de automação de marketing, dólares, né? Então, se a gente multiplicar para 10 usuários, significa que a gente vai ter, juntando a aplicação de automação de marketing, um investimento mensal aí de pouco mais de 4 mil dólares, né? E de novo, aqui eu peguei preço médio e algumas aplicações, alguns sistemas que normalmente são usados num contexto de CRM, num contexto de suporte a toda essa experiência do cliente, como eu citei aqui, né? Com o Zorro, quando a gente começou a trabalhar com o Zorro, eu não acreditei, porque eu primeiro achava que era um negócio, mas como que os caras podem fazer tudo isso? Deve ser um negócio muito pequeno. Eu me surpreendi, porque ao mesmo tempo que é uma tecnologia muito robusta, traz uma condição de preço muito diferente disso que a gente está vendo aqui. Então, com o Zorro, você pode ter uma economia aí de até mais de 90% desse valor, é o que eu quero mostrar para vocês. Eles conseguem fazer isso com uma aplicação chamada Zorro One. Vocês que estão aqui, você que está assistindo aí, se vocês quiserem conhecer melhor o Zorro One, vai aparecer na tela para quem está assistindo, aqui para quem está aqui, é só escanear o QR Code, vocês vão poder experimentar o Zorro One, e aí vocês podem experimentar por 30 dias, sem custo, nesse período, não precisa passar cartão de crédito, nem nada, tá? O Zorro One, ele é um conjunto de aplicativos para fazer uma verdadeira transformação digital nos negócios. Então aqui você tem aplicativos de marketing, vendas, suporte, aplicações de produtividade, colaboração, finanças. Então em vendas você tem o próprio CRM, você tem em marketing a aplicação de automação de marketing, produtividade, você tem desde sistema de e-mail, armazenamento de arquivos, intranet, ou seja, uma série de aplicações para a empresa transformar digitalmente o negócio. E o que é legal aqui da Zorro é que todas essas aplicações estão integradas. Então a característica é que você tem, num único licenciamento, mais de 40 aplicações, né, e todas elas já integradas nativamente, né. Aqui só para falar, mas isso devem ser sistemas pequenos, aplicativos, não é nada disso, a gente está falando de 40 aplicativos e na maioria aqui aplicativos super robustos, como o próprio Zorro CRM. O Zorro CRM é uma tecnologia que está referenciada e tem vários prêmios, tá, no Gartner. É uma tecnologia que tem tudo aquilo que eu falei para vocês anteriormente, então tem automação, você tem aí toda uma parte robusta de segmentação, classificação de clientes, de personalização, traz gamificação nativa, então é uma das aplicações que faz parte do Zorro One. Além disso, você tem o Desk, que é uma aplicação para gerenciar o atendimento aos clientes, então aqui você, de forma omnichannel, então você orquestra toda a dinâmica de atendimento, de serviço de atendimento ao cliente. Então ele vai gerar protocolo de atendimento independente dos canais onde os clientes estão acionando, pode ser por e-mail, chat, redes sociais. Isso vem por uma fila de atendimento para o seu time poder atender com mais qualidade, mais agilidade os clientes. Isso faz parte também do Zorro One, também está referenciado no Gartner, então super robusto também, né? Você tem aqui o Zorro Analytics, que é o BI da Zorro. Então no Zorro Analytics você consegue extrapolar o CRM para você trazer dados de outros sistemas para montar dashboards super robustos. Algumas empresas, inclusive aqui nos Estados Unidos, usando essa tecnologia. E aqui você monta painéis que você pode, dashboards com KPIs, você pode ter controle total do negócio, tá? Você tem aqui também o Marketing Automation, que é a aplicação de automação de marketing da Zorro. Então aqui você consegue cadenciar, configurar todas as regras de comunicação, você consegue programar aqui ou usar toda a estratégia de inbound, outbound, de forma visual você monta os fluxos de nutrição, isso já integrado com o CRM, usando vários canais de interação, configurando toda a interação que vocês vão poder fazer com os clientes de vocês. Isso também faz parte do Zorro One, tá? E aí, para não me estender muito, por último aqui, o Zorro Sales IQ, que é o sistema de chat da Zorro. Então aqui você pode colocar um atendimento online no site, mas ele é um chat que tem junto já recurso de chatbot.
Então você pode já configurar um bot para fazer desde pré-qualificação de lead até um atendimento fora de horário de expediente. Então já nativamente faz parte também e trata esse conceito Omnichannel. Isso é mais uma aplicação que faz parte do Zoho One. Eu citei algumas, talvez as principais no contexto de CRM, mas como eu falei, são mais de 40. E assim, é muito... eu não sei como os caras conseguem, mas o fato é que eles conseguem entregar numa única licença, que é a licença do Zoho One, então mais de 40 aplicativos, alguns desses que eu citei anteriormente, numa única licença, né? E aí essas aplicações elas estão integradas, então, porque às vezes a gente pensa no custo do licenciamento, mas você não leva em consideração o investimento que você precisa fazer muitas vezes para fazer as aplicações, os sistemas conversarem entre si. E aqui no caso do Zoho One, essas aplicações elas já têm integração nativa, né? E aí, quanto vocês acham que custa, né? Um pacote assim tão completo, com mais de 40 aplicativos robustos, sistemas robustos para gerenciar não só todo esse contexto de CRM, mas várias outras aplicações, né? É simplesmente inacreditável que os caras conseguem fazer. Então, para quem está aqui nos Estados Unidos, o preço é diferente, infelizmente, vocês vão ver que é um pouco mais alto. Nos Estados Unidos, o custo por usuário na modalidade de pagamento anual é $37 por usuário, tem todas aquelas aplicações, tá? Num cenário para 10 usuários, vai sair $370 por mês para 10 usuários, enquanto que lá era 4.150. E para o Brasil, vocês que estão acompanhando online, estão assistindo aí do Brasil, o investimento por licença é de $30 por usuário mês na modalidade anual, que vai sair $300 mensais no cenário de 10 usuários. Então, realmente, assim, é algo que a Zoho consegue fazer e que por isso a gente sempre tem recomendado, porque a gente sabe que muitas das empresas que nos acompanham são empresas que querem ou implementar ou realmente transformar mesmo os seus processos de CRM. Para isso precisa de tecnologia adequada, então por isso que a gente recomenda a Zoho. Quem quiser saber mais, depois quem está aqui, depois a gente vai ter aquele papo individual com vocês, enfim, tete a tete, a gente vai ter oportunidade. Quem está assistindo online, vou pedir para colocar aí na tela uma enquete. Quem quiser saber mais é só marcar que você quer receber mais informações, a gente vai retornar para vocês. Ou se vocês, através do QR Code, vocês... e isso só vale para quem fizer através do QR Code, que é esse que tem a referência do nosso atendimento. Vocês vão poder criar a conta Zoho de vocês por 30 dias, vocês não precisam colocar cartão de crédito nem nada, e a gente vai oferecer até uma espécie de assessoria gratuita para o entendimento de tudo isso, né? De como fazer, de como que vocês podem usar o Zoho One, ou seja, fazer essa ativação inicial com vocês, mas isso só para quem fizer através do QR Code, tá? Então, para quem está aqui, depois vocês vão receber aquele cartãozinho, vocês vão conseguir ter isso mais fácil. Agora, quem está online, é só fazer através do QR Code ou respondendo essa enquete, aí a gente já vai mais ou menos saber quem está interessado e o nosso time fala com vocês. Então, esse é um primeiro recado a respeito da tecnologia, mas, como eu falei, a gente atende aquela tríade clássica, né? Não só tecnologia, mas processos através de consultoria e também pessoas através dos nossos programas de capacitação. E aí eu quero avisar que a gente está com turmas abertas para o nosso curso avançado de CRM. Então, para quem quer aprender como implementar tudo isso, como usar os princípios fundamentais de CRM para, de fato, criar uma estratégia de CRM que vai gerar resultado, você também do B2B, né, que é o tema aqui, a gente tem esse programa, você que quer se desenvolver nessa área, e aí não está restrito somente a quem já está trabalhando com CRM, mas quem quer aprender mais, eu recomendo vocês conhecerem e participarem dessa próxima turma, né? Para ter mais informações dessa próxima turma, também tem um QR Code aí na tela. Da mesma forma, eu vou pedir para colocar a enquete, vocês marcando também uma forma da gente saber quem tem interesse em participar da próxima turma, tá certo? Respondendo aí, a gente também pode passar todas as informações para vocês, tá? Mas acessando aqui, vocês vão ter acesso ao site aqui direto, tem certificação internacional,
Enfim, um programa super completo que a gente está trazendo principalmente para instrumentalizar melhor vocês a lidarem com as estratégias para fazer implementação, para trabalhar melhor todo esse contexto de CRM nas empresas para quais vocês trabalham ou que vocês fazem parte. Então, para quem está à frente de negócio, coloca o time de vocês para participar, participa junto. Isso tem feito a diferença para muitas empresas, tá? Além desse curso, que é um curso, aqui são 4 semanas, né, um curso mais completo, a gente também está com turma aberta para o nosso workshop CRM Canvas, tá? O workshop CRM Canvas, ele é um workshop mais prático, é um dia, tá? Mas aqui é mão na massa, então ele tem um viés mais para organização, estruturação de processo comercial, processo de vendas usando o CRM, e aí a gente usa uma metodologia chamada CRM Canvas, uma metodologia que a gente desenvolveu para vocês planejarem, para vocês criarem uma estratégia de CRM alinhada a um processo comercial. Então aqui a gente traz, na verdade, e de forma prática a gente constrói junto com vocês, e aí a gente faz isso com dinâmicas envolvendo os participantes para montar um processo de vendas baseado numa estratégia de CRM que de fato produz resultados aí, tá? Então tá com turma aberta também, quem quiser saber mais escaneia, pedir também para abrir a enquete, se já não apareceu, e aí marcando aí, vocês vão ter as informações desse programa. Você que quer participar, você quer trabalhar isso de forma mais prática, nesse um dia, nesse workshop mais mão na massa, com viés mais comercial, mais de força de vendas, voltado aqui o CRM aplicação para força de vendas, recomendo o seu time aí, poder participar, tá bom? Feito os avisos, eu quero, antes de abrir para perguntas aqui, agradecer. Depois só fique aí, a gente vai ter aquele papo individual, mas você que está online, agradecer, e eu vou abrir aqui para algumas perguntas de vocês. Deixa eu só mudar aqui a câmera, porque eu vi que está falhando aqui, mas acho que vai. Então vamos lá, quero abrir para questões de vocês, eu vou ver aqui no chat o que está surgindo, e aí na sequência eu finalizo. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês que estão online, até para liberá-los aí. Eu sei que vocês reservaram um certo tempo, então para não me estender muito com vocês. Para quem não tem acompanhado, quem chegou pela primeira vez, recomendo vocês fazerem parte dos próximos. Estão aqui meus contatos diretos também, fiquem à vontade, canal aberto para a gente manter contato. E agradecer mais uma vez a presença de vocês. Espero vê-los na nossa próxima sessão. E quem sabe vê-los aí nas nossas próximas turmas, ou se você começou a experimentar Zorro, certamente nosso time, eu também vou ter contato com vocês diretamente, vai ser um prazer, tá bom? E para quem ficou, a gente vai ter aquele nosso papo, então só me despedindo do pessoal que está acompanhando online e pela gravação. Grande abraço!